Michele, e outra coisa que eu vejo também hoje em dia, você consegue enxergar as emissoras muito politizadas hoje em dia Sempre foram, e não. elas meio que tendenciosas para algumas. Os meios de comunicação, pelo menos aqui em Natal, sempre tiveram nas mãos de políticos. Aqui em Natal e em Sim, outros sim. estados do país são concessão, né? São uma concessão. A gente tem conglomerados na Bahia, de famílias antigas e que estão na política. E aqui no estado também a gente teve por muito tempo, né, os grupos políticos dominando os veículos de comunicação, ainda temos, né? A InterTV hoje ela pertence a um empresário do Espírito Santo, majoritariamente, né? Tem algumas ações de políticos locais, mas majoritariamente não. E isso na verdade, acaba de alguma forma, a gente não pode ser hipócrita atendendo aos interesses do dono da emissora, não tem como fugir disso. Entendi. Aí também, por consequência, políticos, né? E Exatamente. aí, Aí, às vezes prejudica, né? O e aí é Estado. a briga muito grande do jornalismo, dos jornalistas com o editorial da empresa para que, que as notícias possam ser feitas com um mínimo de liberdade, né? Há veículos onde se tem essa liberdade não ampla e restrita, mas alguma liberdade de comunicação, mesmo contra o direcionamento de algum dono da empresa política, por exemplo. Eu cito aí momentos difíceis, quando a própria InterTV chegou a ser motivo de investigação um tempo atrás, há muito tempo, na verdade, e que a gente deu a notícia em primeira mão de que havia investigação sendo feita com policiais na emissora. Outras pessoas poderiam falar, nossa, mas como é que isso seria possível, né? Uhum. Então, assim, é sempre esse ponto delicado dos jornalistas com a gestão mais alta, mas eu acredito sim que o bom profissional ele vai saber, de alguma forma, transmitir a notícia, como foi na época da ditadura, nem que seja numa receita de bolo, né? Sim, sim. Mas você já, vamos, digamos assim, você, como jornalista, já teve. Porque na profissão, às vezes, a gente faz uma coisa que não quer. Então, como um jornalista, você já deu uma notícia que você não. Por você, Que eu você não não daria queria, daquela maneira, que eu não ou que acredito. você era contra aquilo. Eu vivi um momento muito delicado nesse sentido quando houve a greve dos policiais militares e a gente fazia a cobertura diária para os jornais de rede e para os jornais locais. E em determinado momento, por um receio de que esse movimento aqui pudesse se alastrar para o Brasil todo, o próprio editorial da Globo pediu alguns cuidados na hora da gente dar as notícias, né? E cobrava muito algumas respostas que às vezes a gente até não tinha. Mas foram brigas muito fortes que eu acabei tendo com os editores de rede na época, porque eu não queria que a notícia saísse distorcida. Então, quando ele falava assim, ah, não, então a gente vai falar que a greve, os grevistas não aceitaram a proposta, estou dando um exemplo porque eu não me Sim. lembro exatamente da negociação até que ponto era feita. E eu falava, não, isso eu não vou falar. Então, Isso eu não vou falar. você conseguia ter voz ativa assim? Eu, Explica para a gente um pouco como é que funciona esse bastidor. Para mim é uma novidade. Então existe no caso o editor, que ele que te passa a notícia para você falar, no caso. Se você puder explicar para a gente assim. nas matérias assim que eu vinha trabalhando com mais consistência, que eram as matérias de rede, o que a gente faz? A gente propõe uma matéria ou uma matéria pedida para a gente pelos editores de rede. Michele, eu quero que hoje você fale sobre o aumento da gasolina em Natal, como é que está repercutindo. Aí eu vou para a rua, faço a matéria, escrevo o texto, uma proposta de texto, e eles me devolvem. Olha, eu faço tal sugestão, essa. Quero tal entrevista, dentro das entrevistas que você fez, né, que a gente sempre transcreve tudo. Eu acho que vale a gente colocar isso e dar um tempo, né? Olha, você tem 1 minuto para essa matéria. Então, dentro desse 1 minuto, eu vou escrever o texto, Desafio. tudo e colocar. E nesse vai e vem, né, tá correta a matéria para você? Tá correta. Então, vamos colocar assim. Porque tem algumas matérias que
infringem os interesses de gente lá de cima. Nesse não é caso isso? específico da greve dos policiais, o que acontecia? O que chegou a acontecer? Né? Eu me negava a falar algumas coisas que eles falaram, ó, o que está acontecendo é isso, isso, isso. Eu falei assim, na minha matéria não entra, mas entrava na cabeça da matéria. O que é a cabeça da matéria? É quando o apresentador lê a chamada da matéria, é a escalada do jornal, é a manchete do jornal. Então, assim, eu conseguia segurar até determinado ponto, mas quando o direcionamento na cabeça já fica, na cabeça da matéria, na manchete, já fica enviesado, aí Fica difícil. até você distorcer o rabo da porca, meu filho, é difícil. Então, é a luta de vocês dentro do mesmo ambiente, né? Uma batalha, eu né? apanhei dos policiais militares uma vez, né? Numa dessas coberturas, porque eles achavam que eu estava direcionando daquela forma a matéria, né? Quando, na verdade, eu ficava tentando o tempo todo desvirar a matéria para ela ir do jeito que precisava ser feita, né? Com os fatos, somente em cima dos fatos. Né? Esse mês a gente está convidando só mulheres, até porque é o mês das mulheres, né? E aí eu gosto de fazer essa pergunta, eu acho que cabe até no momento agora. Você, como mulher, trabalhando no ambiente de jornalismo, né, onde também existem muitos homens e tal. Você acha que você sendo mulher ajuda ou atrapalha? E até nesse momento você falou de bater de frente. Como nesse embate você conseguia ter voz ativa ou realmente você sofria, digamos assim, preconceito? Preconceito, pode ser preconceito. Por ser mulher? Eu acho que a mulher ela leva um tempo talvez maior para se impor. Né? Eu precisei de 21 anos de telejornalismo na Globo para conquistar o respeito, conquistar a confiança dos editores no material que eu estava fazendo. Michele, se você fosse homem, seria diferente? Não sei. Né? O que eu sei é que assim, a gente tem alguns desafios, até às vezes na questão da nossa característica pessoal. Eu, como mulher, eu tenho às vezes até algumas oscilações hormonais na voz e que isso transparece alguma insegurança para o editor ou para a pessoa que está. Então, são coisas que a gente tem que aprender a manejar para conquistar o espaço no mercado. Nossa voz não é tão grave, então ela já é mais suave, às vezes oscila mais. Então, eu lembro quando eu saí do meu último parto, né, do Enzo, quando o Enzo nasceu, que eu voltei para a TV e com os hormônios totalmente descompensados, né? E falava muito, oscilava muito meu tom de voz. E aí a Érica, maravilhosa, fonoaudióloga, me deu uma mão gigante com isso, porque ela mostrou para a diretoria, né, e para os gestores que isso era uma questão de adaptação do organismo e que estava tudo certo. E que estava tudo certo, e que daqui a pouquinho a voz que eles achavam que estava incomodando, ou a forma de falar que estava incomodando, ia naturalmente se acomodar. Né? Então, acho que os desafios da mulher eu acho que não existe algo deliberado por ser mulher, mas eu acho que sim, que nós mulheres temos que tomar alguns cuidados para a gente poder avançar com mais consistência no mercado. Entendi. É uma cobrança grande, né, no jornalismo, até o tom de voz, né? O tom de voz, é a roupa, é o cabelo. O interessante tudo. também é a forma que vocês vão dar as notícias. Né? Eu sempre fiquei observando muito. Se a notícia é boa, vocês têm que dar com aquela empolgação, com aquela. Se é uma notícia mais séria, o semblante de vocês já mudam ali. Aquilo é meio que vocês ensaiam ou é automático de vocês? Tem um pouquinho de, não diria de ensaio, sabe, Adriano, mas eu diria da gente se apropriar das ferramentas de comunicação, porque a comunicação não é só o que eu falo, né? Quando eu falo para você alguma coisa, você absorve uma parte, mas a maioria dos ruídos, a maior parte da comunicação, ela acontece de forma não verbal. Né? Então, por isso que é tão sutil, né, a transmissão da notícia.
Muito Porque a bom. gente, ela envolve o que você, a forma como você olha o cacuete, a forma como você gesticula, a sua roupa, o cabelo. Então, tudo é comunicação, tudo comunica, né? Então, por isso que às vezes, sim, tinha muita cobrança sobre maquiagem, cor de cabelo, corte de cabelo. Então, Vocês tinham essa liberdade assim de querer pintar o cabelo, fazer um corte, não, ou tinha não. que ter aquele padrãozinho? Não, exatamente, né? Exatamente. Não, eu lembro que o cabelo que eu mais adorei na minha vida foi ele vermelho, bem fogo, né? Adorava. Logo que eu saí da licença maternidade do Enzo, cheguei na redação com o cabelo vermelho, fogo. E passei pouco tempo com esse cabelo, porque Já pensou? Ei, uma brigava aula, com a imagem. uma aula aqui de comunicação, viu? Porque a gente precisa aprender muito aí Com com a certeza, a Michelle. gente vai começando agora aí esses desafios. E uma coisa que eu achei muito interessante, Michele, super acessível também. Né? A gente ficou pensando nos nomes, aí eu disse, eu nem tinha contado para tudo, foi, Cleiton? Foi. Aí a gente fechou a primeira, que foi Leila, eu disse, cara, eu acho uma mulher que tem uma grande representatividade aqui no estado, assim. Eu lembrei de você, né? Aí eu falei com o Guilherme, lá de redes, aí ele disse, depois vai lá, me fale com ela, que ela é super acessível. Mas depois eu vou. Então, quando eu cheguei lá falar com ela, eu tá tão nervoso. Oh, meu Deus, depois disfarçou super bem, viu, Adriano? E de máscara, né? Que a máscara também. Bati lá, falei com o Luan, muito bem atendido também. Depois ela sentou, a gente conversou, bateu um papo tranquilo, e normal. Aí, quando eu saí, eu disse assim: cara, é uma pessoa super acessível, educada, e que, às vezes a gente cria essa impressão aqui de fora que É o estigma da a TV, né? TV, né? A TV ela tem essa pegadinha, né? Ela distancia e Sim. aproxima ao mesmo tempo, né? Então você é aquela pessoa lá longe, mas ao mesmo tempo está o tempo todo aqui conversando com você, comigo. Então, assim, é aquela coisa, poxa, tem essa mística assim da TV que aproxima e distancia ao mesmo tempo. Na minha infância, eu tinha raiva de você também. Oh, Sabe por quê? não. Porque na hora que começava o jornal, começava o desenho da Bandeirantes. Aí minha mãe mandava botar no jornal. Ela não memorada. Não dava nem para gravar, né? Oh, que dor, me perdoe, Adriano. Poxa, pois eu tenho uma amiga minha, amigona, a Vanise, que ela também morre de raiva de mim, porque ela botava o despertador da TV e era na hora do jornal. Então, a hora que eu começava a falar, ela, ai, eu não aguento mais ouvir sua voz, que era a hora dela acordar para trabalhar.